Quero informar a todos os que estão acompanhando o antivírus de hoje que, se por acaso um dos apresentadores derreter, é porque está muito quente em São Paulo. Está quente demais. Segundo a Defesa Civil, 40 graus é o piso. Portanto, o derretimento não deve ser compreendido, em hipótese alguma, como uma atitude política, mas somente como uma atitude física. Isso posto, comecemos antes que o derretimento venha. Esse povo de São Paulo, que não é acostumado com o calor, fica chorando com qualquer suorzinho. Mas vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Walter. Esse é mais um programa antivírus, né? O nosso programa semanal de debate de conjuntura. No programa de hoje, a gente vai tentar fazer um resgate aí sobre a conjuntura de forma mais geral, né? Vamos tentar fazer um balanço aí dos últimos meses na conjuntura do país, o governo Bolsonaro apresentando alguns elementos, algumas opiniões, e vamos prosseguir no que a gente tem feito aqui nas últimas semanas, e vamos fazer também nas próximas, com alguns informes e avaliações sobre as eleições municipais. A gente entrou essa semana, desde domingo, no período oficial de campanha, estamos na primeira semana de campanha oficial, nas ruas do país inteiro, nas redes sociais, e a ideia é, nos próximos meses, aqui no programa Antivírus, a gente tratar desse assunto em todos os programas, mesclando ou não com outros aspectos da conjuntura que vão aparecendo aí ao longo do tempo. Então é isso, Walter, você começa hoje. Tá bem. Bom, pessoal, de novo, boa noite a todos, boa noite a todas. Não vou responder à provocação feita, porque eu entendo que é uma reparação histórica do Nordeste contra a opressão paulistocêntrica, e entrando no debate da conjuntura, antes que eu derreta. Bom, o fato é o seguinte, no início desse ano, mais especificamente em março, quando a pandemia se instalou, de maneira mais... houve um debate se deveríamos não ir para cima do governo Bolsonaro. A gente relatou aqui no Antivírus esse debate, detalhando especificamente aquilo que estava acontecendo no interior do Partido dos Trabalhadores. E nós passamos março e abril praticamente imersos nessa discussão. Fazer ou não fazer uma disputa política explícita? Defender a vida e os empregos ou, diziam, defender o fora Bolsonaro? Inicialmente prevaleceu a primeira atitude, como se fossem coisas opostas. Na nossa visão, não são e nunca foram coisas opostas. Pelo contrário, a melhor maneira de defender a vida e os empregos era defender fora Bolsonaro. E a realidade comprovou o que a gente dizia. Hoje nós temos Bolsonaro, nós temos menos empregos e menos vidas. O fato é que nós perdemos tempo. E, enquanto isso, o governo estava fragilizado, a pandemia estava se instalando, com efeitos de saúde, efeitos sociais e econômicos muito fortes. O auxílio emergencial estava travado naquele momento, havia uma crise institucional, uma pressão do judiciário, uma péssima articulação do cavernícola com o Congresso, havia panelaços, atos violentos dos golpistas, articulação de atos das torcidas em defesa da democracia. Estavam sendo dados os primeiros passos na luta dos trabalhadores de aplicativos pelos seus direitos. E foi assim que, tardiamente, nós acabamos aprovando no Partido dos Trabalhadores o Fora Bolsonaro e, mais tardiamente ainda, protocolamos um pedido de impeachment. Nós e muitas outras forças fizeram isso, mas desses pedidos, inclusive do nosso, do pedido feito, assinado, entre outros, pelo PT, não se ouve mais falar. Ou melhor, se ouve sim. A gente ouve o Rodrigo Maia, esse que tem gente querendo tratar como aliado na disputa da presidência da Câmara. A gente vê e ouve o Rodrigo Maia dizendo que ele não vê motivos para o impeachment do Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele continua defendendo que havia motivos, e foi certo
fazer o impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Pois bem, daquele momento para cá, a pandemia seguiu matando, ainda nós estamos numa situação muito ruim, muitas mortes, a perspectiva de vacina que imunize a população brasileira ainda está muito distante. Bolsonaro segue fazendo seguidos crimes contra a vida, contra a economia do país, contra os direitos sociais, contra as liberdades democráticas, contra a soberania nacional. Mas, ao contrário das ilusões que alguns tinham, nada disso é auto-evidente. Isso tudo, especialmente os crimes contra a vida, não se tornaram um fator que derrubasse brutalmente a sua popularidade. Aliás, há várias pesquisas nesse período mais recente que indicam o oposto, uma certa recuperação da popularidade do cavernícola. O auxílio emergencial chegou no bolso de uma parte da população, isso evitou que houvesse um colapso agudo da situação. Em algumas áreas da economia, inclusive, contribuiu para uma aparência de uma certa retomada, além de ter ajudado a preservar e até fazer crescer, como a gente falou, a popularidade do cavernícola. Já as mobilizações, que mesmo no seu ápice ainda foram bastante incipientes, essas mobilizações refluíram, né? A maior parte da classe trabalhadora organizada não se mobilizou, parcelas da classe trabalhadora seguem na luta em defesa do isolamento, é o caso especial dos professores, e aqui um parênteses, é um absurdo que haja gente de esquerda com dúvidas sobre esse tema da retomada das aulas, porque é evidente que os jovens são um vetor de contaminação, eles transmitem e adoeçam menos, ainda bem. Um dos poucos setores da atividade que continua em isolamento são as escolas, e voltar às aulas é estimular um repique na contaminação. Bom, fecha parênteses, né? E a gente tem, ainda falando da classe trabalhadora, mobilizações importantes, como é o caso dos petroleiros e dos Correios, mas essas mobilizações ainda não ganharam apoio de massa, embora elas digam respeito a temas de interesse de todo o país, não apenas interesses corporativos de uma categoria. Outro fato importante nesse período é que a frente ampla, que alguns queriam fazer, inclusive junto com FHC e Caterva, foi para o saco, né? A vida mostrou que era uma quimera, uma autoilusão, um passo para a centro-direita e para a direita não bolsonarista, que esses dois setores não queriam dar, não dariam, né? E o que se colocou de concreto foi uma articulação de centro-direita para pressionar o governo Bolsonaro a maneirar na radicalização golpista, mas continuar seguindo em frente na cartilha neoliberal. Aquela famosa frase do Fernando Henrique, que a gente tem que ter tolerância, né? Tolerância com o cavernícola. E foi isso que aconteceu, né? Pressionado pela prisão de Queiroz e por outras cocitas mais, o governo Bolsonaro conseguiu operar um certo rearranjo institucional, apaziguou um pouco as relações com o STF, recompôs um pouco com o Centrão, e a tendência é que a situação se estabilize, né? Especialmente se o governo Bolsonaro der prosseguimento à aplicação do programa ultraliberal, que é o que está acontecendo, ao menos por enquanto, né? Diminuição do auxílio emergencial, a reforma administrativa apresentada, a política ambiental, que é pôr fogo certo, nas coisas. Eles estão seguindo com a política deles, né? Inclusive fazendo coisas muito curiosas, prejudicar parcialmente setores aliados deles aqui dentro, em benefício do aliado principal lá fora, que são os Estados Unidos, como aconteceu no já comentado episódio da importação de produtos do agronegócio dos Estados Unidos. Bom, isso, óbvio, não quer dizer que não haja conflitos dentro do governo. Claro que há. Isso não quer dizer que não haja conflitos dentro da coalizão governista. Claro que há. Isso não quer dizer que não haja conflitos no interior da classe dominante. Claro que há. Há conflitos sobre tudo, inclusive sobre fazer mais ou fazer menos investimentos públicos. Mas isso não significa um conflito que produz um rompimento entre eles, ao ponto de uma parte deles se aliar conosco. Tem gente na esquerda que funciona com a seguinte chave: o cara defende investimento público, vira um cara do nosso lado, né?
problema é que, na história do Brasil, muita gente de direita, reacionária, fascista, ditatorial, defendeu o investimento público. Por exemplo, o Geisel. Isso não quer dizer que esteja do nosso lado. O fato de que existam setores do governo Bolsonaro que têm visões diferentes sobre o montante de investimento público é um fator importante a considerar, mas não faz nenhum deles aliado nosso. A não ser, é claro, que tem a gente com a hipótese de abrir mão até mesmo de defender um programa de reconstrução e transformação do Brasil. Salvo essa hipótese, a gente deve acompanhar a ação e estimular entre eles, mas sem acreditar que essa briga, tá certo, seja da mesma natureza que a nossa disputa com eles é. Ou seja, nós temos uma visão e eles têm outra, de rumo geral das coisas. Entre eles, há diferenças de grau no que diz respeito à aplicação do programa neoliberal. E os milicos? E os militares? Né? Aí é um outro elemento interessante, que volta e meia tem as ondas de expectativa. Né? Tem a expectativa que vai fazer alguma coisa, a expectativa no expectativa sempre tem uma onda de expectativa com alguém. Volta e meia tem a onda de expectativa com os milicos, né? Os milicos vão fazer alguma coisa porque eles estão se desgastando, porque não sei o quê. Bom, o fato é que neste momento eles estão na moita, né? Já se espalharam por tudo quanto é canto, já garantiram recursos orçamentários, tirando da educação, tirando da saúde, etc. Controlam a presidência, controlam a vice-presidência. Portanto, eles não precisam dar um golpe dentro do golpe neste momento. E o mais importante que tudo, que é comprovador do caráter antinacional, entreguista, traidor à pátria das Forças Armadas, no momento, da cúpula do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, é que eles seguem alinhados com os Estados Unidos e com a OTAN. Né? É um negócio inacreditável que a gente tem um general brasileiro subordinado a alguém do comando militar dos Estados Unidos. Mas, enfim. E eles estão para ver, em relação aos Estados Unidos, assim como também o Bolsonaro, para ver o que vai dar na eleição presidencial lá dos Estados Unidos, que é dia 3 de novembro, se eu não me engano, uma eleição que está a cada dia mais tumultuada, mostrando o tamanho da crise político-institucional que existe nos Estados Unidos. E é óbvio que uma crise deste tamanho, num país dessa importância, terá impactos sistêmicos sobre todo o resto, como a gente vem insistindo faz tempo. Né? Vamos pensar no tamanho da confusão que está em curso no mundo. Bom, o governo, voltando aqui ao governo, né? O governo cavernícola conseguiu, especialmente graças aos efeitos do auxílio emergencial, um certo crescimento do seu apoio popular, compensando perdas que teve em outros segmentos. Né? E sobre esse tema da ajuda emergencial, é muito comum a gente ouvir, num tom crítico, né? A esquerda não conseguiu capitalizar, né? A proposta foi da esquerda, Bolsonaro não queria pagar, depois queria pagar só R$200, e, enfim, o Congresso aprovou R$600 e a esquerda não consegue capitalizar. Pois é, lembrar que foi isso que aconteceu. Né? O Congresso, onde nós somos minoria, que aprovou a ajuda emergencial. Portanto, nós não estamos sozinhos numa disputa, numa queda de braço com Bolsonaro, para saber quem capitaliza. Né? Para começo de conversa, isso é um Congresso majoritariamente de direita, que aprova, é um presidente de extrema direita que paga, que a esquerda capitalizar de vontade, por uma genialidade comunicacional. Né? É um pouco difícil fazer isso, salvo se a gente tivesse capacidade de comunicação de massa, uma capilaridade social bem maior do que a que nós temos hoje. E dificilmente, portanto, a gente vai conseguir fazer o povo vincular alguma coisa a nós se nós ficarmos prisioneiros da arena do parlamento. Claro que Bolsonaro controla o governo e, ao fim e ao cabo, é ele quem paga o benefício. Mesmo assim, seria possível a gente ter um maior resultado político em torno dessa questão, desde que a nossa vinculação com a classe estivesse em outro patamar. A presença nos territórios, trabalho político concreto do povo, mais presença na disputa, que exige uma potente comunicação de massas, que, vamos combinar, nós não conseguimos ainda construir, né? Apesar de todos os discursos de que isso é fundamental. E como a gente está com dificuldades em todas essas áreas, é difícil esperar que a batalha congressual em torno do auxílio tivesse um resultado
muito diferente do que teve, né? É importante lembrar, por outro lado, que as condições de vida do povo não pioraram mais, em caso até tiveram uma mínima melhora, graças à existência do auxílio emergencial. Mas isso acontece num ambiente geral de desgraceira, de ampliação do desemprego, de declínio econômico muito forte, de inflação, de queda na renda, de miserabilização de parcelas do povo. E mesmo que haja sinais de retomada aqui ou ali, é uma retomada muito frágil, típica de quem está, não vou falar um palavrão, mas de quem está no fundo do poço, né? Além do que a gente não sabe ainda que tipo de implicação vai ter o corte pela metade do auxílio, né? A gente não tem como aferir ainda com maior precisão quais serão as consequências econômicas, sociais e políticas disso. Mas, em resumo, né, isso tudo que eu estou fazendo aqui é um grande resumo para dizer que, no final das contas, aconteceu o que setores da esquerda, inclusive setores da esquerda do PT, diziam que ia acontecer caso a esquerda como um todo, especialmente o PT, não fosse pesadamente para cima do governo Bolsonaro. A gente dizia que ia acontecer um acordo por cima, que as elites iam se recompor com o Bolsonaro. E foi isso que, de fato, aconteceu, né? Repetente, que é para falar em reuniões, em debates, com opiniões sábias sobre tudo, de que a questão da vida ia provocar. Não aconteceu isso, né? E agora, como agir diante? Concretamente, o que a gente está fazendo, né, o que grande parte da militância política de esquerda está fazendo nesse momento é, por um lado, prosseguir na batalha congressual, agora vai entrar num período mais de perfil, por outro lado, disputar as eleições municipais. É isso que a maior parte da esquerda está fazendo, na maior parte do seu tempo. Parlamento e eleições. Poderíamos fazer mais? Com certeza poderíamos e devemos fazer mais. Inclusive, devemos transformar a eleição num período de luta e mobilização contra o governo, fazendo uma forte vinculação dos temas locais com os temas estaduais e nacionais, das questões da luta de classes direta com as questões político-eleitorais e assim por diante. Certamente, uma parte das nossas campanhas vai conseguir fazer isso, quer fazer isso e vai conseguir fazer. Mas, a preços de hoje, é difícil dizer quantas e quais vão fazer isso, qual vai ser o peso desses que farão a coisa certa no total das campanhas que estão em curso no país. O que a gente sabe também é que, se muitas vão fazer, não serão todas, e talvez não seja nem mesmo a maior parte, né? A gente olha, por exemplo, os materiais de campanha que estão começando a sair, vê a quantidade de candidatos a vereador e a prefeito que escondem a estrela do PT, escondem a cor vermelha, não falam da questão nacional, não falam fora Bolsonaro, anula STF, não falam dos temas gerais do país, é preocupante, né? Bom, claro que a gente não só tem que disputar a eleição, mas tem jeito, mas tem que também a atividade eleitoral com outras formas de luta, com as lutas estudantis, sindicais, territoriais, setoriais, vinculando tudo isso, né? O tema da solidariedade aos trabalhadores dos Correios, a luta em defesa da Petrobras tem que aparecer nas campanhas. As campanhas são momentos de dialogar com o povo sobre as grandes questões políticas nacionais. E é claro que, para que isso ocorra de maneira generalizada, precisaria prevalecer-se no partido uma visão diferente, né? Uma visão diferente dessa que a gente tem hoje, um jeito de organizar diferente desse que a gente tem hoje, né? Nós não podíamos ser, como ainda somos, em grande medida, uma máquina eleitoral. Teríamos que ser também uma máquina eleitoral, mas igualmente uma máquina de luta nos bairros, nas escolas, nos locais de trabalho. Precisamos ter uma potente organização setorial da classe trabalhadora, né? Do PT diretamente junto à classe, porque essa visão de terceirização, né, do trabalho sindical cuidam os sindicatos, é uma visão errada, que contribui para a despolitização. Os partidos, e o PT em particular, tem que entrar nessa seara. Seja como for, o nosso esforço imediato, e no que diz respeito à disputa de 2020, é de nacionalizar as eleições, ter bons resultados eleitorais e, principalmente, ter grandes vitórias políticas. E seguir insistindo por uma mudança de orientação estratégica que permita que nós sejamos capazes de liderar e acumular forças no terreno das lutas, para acabar com esse governo cavernícola, ultraliberal, neofascista, que se instalou no Brasil, acabar com ele em 2022 ou antes, de preferência, né?
Isso é de nós todos, como a gente sempre vem martelando, muita, mas muita conexão com a classe trabalhadora, suas concretas, seu cotidiano, seus problemas, e requer também defender e fortalecer nossas organizações, além de alterar a linha política que segue prevalecendo em parte importante delas, especialmente nas cúpulas que dirigem o PT e a Central Única dos Trabalhadores. São tarefas nada fáceis, mas são as tarefas que a conjuntura nos expõe, nos impõe, tá certo? Já é produto do derretimento causado pelo calor, mas como eu sou paulista, eu tenho que pagar pelo pecado cometido por gerações e gerações de bandeirantes assassinos que moravam nesse estado, e por isso eu tenho que ficar de boca calada e suportar esse calor de 40 graus. Suposto, eu dou a palavra para a Natália. É isso aí. Então, gente, é nesse ambiente que Walter falou aí para a gente agora, que a gente vai disputar as eleições de 2020 nas cidades, né, do Brasil inteiro. Semana passada a gente fez aqui uma espécie de informe geral, né? Trouxemos alguns dados básicos sobre a disputa eleitoral que está em curso, né? Falamos do número de eleitores aptos a votar em todo o país, falamos sobre dados acerca da abstenção nas últimas eleições municipais de 2012, 2016. Comentamos um pouco sobre alguns elementos novos que essa eleição de 2020 está trazendo, principalmente a questão do fim das coligações proporcionais e também o uso do fundo eleitoral nas campanhas municipais. Comentamos um pouco também sobre a divisão regional do eleitorado no país, né? Então, esse foi um informe inicial que a gente fez no último programa. E essa semana, né, foi iniciada oficialmente a campanha e houve, né, naturalmente, um avanço acerca dos dados da formalização dos registros das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. E aí a gente acaba tendo um quadro mais estabelecido, né, mais estabilizado nacionalmente sobre as candidaturas. O PT é o partido que está em 6º lugar no país, entre os partidos com mais candidaturas registradas no TSE, né? A gente tem 31.322 candidaturas, somando candidatos a prefeito, prefeita, vices e vereadores e vereadoras. Isso representa algo em torno de 5,7% do total de candidatos e candidatas na disputa em todo o país. Como eu disse, o PT está em 6º lugar. Então, na nossa frente estão o MDB, é o partido que tem mais candidaturas no país, com 8,12% das candidaturas, o que dá 44.607. Em segundo lugar, o PSD, com 7,15%, 39.273 candidaturas. Em terceiro, o PP, com 6,93% das candidaturas, 38.115. Em quarto lugar, o DEM, o Democratas, com 5,97%, 32.795 candidaturas. E em quinto lugar, na frente do PT, o PSDB, uma diferença muito pouca, né? 5,96% das candidaturas, 32.793. Esses dados são retirados do TSE, deve ter pequenas diferenças, porque o percentual lá de registro está em 90 e tantos %, né? Mas esse é o quadro geral que dificilmente vai ter alterações substanciais. Isso significa o quê? Né? Temos aí 5 partidos de direita que estão na nossa frente, em número de candidaturas. Né, somando, esses partidos somam quase 35% das candidaturas que estão em disputa no país inteiro. Isso sem contar os partidos que vêm depois do PT, né, nesse ranking do número de candidaturas. Por exemplo, o Republicanos, que tem 5,18%, o PL, que tem 5,12%, o PSL, com 3,99%, o PSC com 3,25%, Solidariedade com 3,08%. Isso só para citar alguns exemplos, né? Só esses exemplos que eu citei aqui
junto com os 5 que estão na frente do PT, já faz termos mais de 50% das candidaturas registradas no país concentradas nesses partidos, vinculados à direita e à extrema-direita. Se a gente somar, por outro lado, as candidaturas dos partidos de esquerda, e aí nesse bloco eu incluí PT, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCO e PCB, né? Somando essas candidaturas, a gente tem algo em torno de 9% das candidaturas do país inteiro, né? O PT, como eu disse, tem 5,7%, na esquerda o partido com mais candidaturas, né? Em 6º lugar no total de partidos. Em 2º lugar dos partidos de esquerda vem o PCdoB, que tem 1,91% das candidaturas, ou seja, 10.500 candidaturas. Depois vem o PSOL com menos de 1%, 0,84%, né, 4.364 candidaturas, e depois com percentuais muito baixos, tipo 0,04%, 0,02% e 0,01% das candidaturas, vem os demais partidos, PSTU, UP, PCO e PCB. Então, somando esse bloco, a gente tem 9% das candidaturas registradas no país. Se a gente incluir o que a gente chama de centro-esquerda, né, o PSB e o PDT, por exemplo, aumenta aí 10%. O PDT tem 5,16% das candidaturas do país e o PSB tem 4,85%. Obviamente, a gente sabe que nesses partidos tem setores de direita bem fortes. Mas, somando esquerda e centro-esquerda, né, para ter um panorama, a gente fica aí com um percentual em torno de 19% das candidaturas registradas para a disputa das eleições municipais em todo o Brasil. É óbvio que esses números brutos, né, analisados dessa forma, eles não são suficientes para prever resultados das eleições. Mas também é óbvio que a análise bruta desses números indica algumas pistas para a gente, né? Por exemplo, indica que algo em torno de 70% a 80% das candidaturas estão oficialmente alojadas em partidos que são identificados com a direita, seja a direita tradicional, seja a extrema-direita bolsonarista. E aí alguém sempre vai lembrar daquele caso no interior, onde o candidato do PSDB só está lá porque tem uma conjuntura local específica, e que, na verdade, é alguém progressista, alguém que sempre apoiou e votou em Lula, em Dilma, ou neste ou naquele governador ou prefeito do PT. É óbvio que a gente sabe que isso existe, né? Mas também é óbvio que isso não é suficiente para a gente minimizar a força organizada que o lado de lá tem e que esses números indicam, né? São algo em torno de 70% a 80% das candidaturas registradas em partidos que não são de esquerda e não são de centro-esquerda. Agora, obviamente, isso não significa que tudo está perdido, né? Nossa capilaridade, né? Nossa referência popular, especialmente do PT, nesse caso, nos coloca, de fato, à altura de fazer essa disputa, né? De ter bons resultados políticos e eleitorais. Em grande parte, esses resultados vão depender das nossas campanhas adotarem uma postura combativa, né? Que polarize, que faça a disputa política sem deixar dúvida de que lado a gente está, né? Com os elementos que Walter trouxe aí na fala dele sobre como a gente acha que deve ser as campanhas petistas e de esquerda nessa eleição. Então, a gente acha que, fazendo a coisa certa, né, é possível termos bons resultados, e bons resultados não significam só vitórias eleitorais, né? Termos vitórias políticas nas eleições também é muito importante. E esses números que eu relatei aqui para vocês também deixam muito evidente que a defesa do PT e a afirmação do PT nessas eleições na verdade, também uma necessidade concreta da organização da classe trabalhadora, né? Não é uma questão de hegemonismo, de autoconstrução, como tem gente que está adorando falar por aí, né?
80% das candidaturas estão nos partidos identificados com a direita, né? Majoritariamente identificados com a direita. Então, é um fato que defender o PT, afirmar o PT, apresentar candidaturas petistas, é também uma necessidade concreta da classe trabalhadora. E bem ou mal, né, com inúmeros problemas que a gente sabe que existem dentro do nosso partido, com um cerco pesado que opera contra nós de vários lados, né, e também contra nossas lideranças, com pandemia, isolamento, com tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, o PT sozinho tem mais que o dobro de candidaturas que o segundo partido de esquerda com mais candidaturas, que é o PCdoB. Então, é um fato que isso não é pouca coisa, né? É um elemento fundamental aí nesse debate frequente, cada vez mais frequente, que a gente vem travando sobre que é impossível derrotar o bolsonarismo, né? Retomar o Brasil, deixando o petismo, retomar um projeto de país que tenha características populares, deixando o petismo em segundo plano, né? A gente acha que isso é impossível e esses números são muito concretos e são um elemento a mais para evidenciar isso, né? Então, esses eram alguns elementos que eu queria trazer aqui hoje para comentar, né? Lembrando que com o início da campanha eleitoral, a gente vai aí nos próximos programas tentar sempre estar trazendo dados, informações e análises sobre o processo eleitoral em si, né? A gente vai tentar fazer o levantamento da distribuição regional dessas candidaturas, né? Que eu fiz aqui um panorama mais geral por partido. A gente vai tentar fazer um levantamento regional, vamos tentar apresentar aí o quadro político mais detalhado nas principais cidades, tentar conversar sobre as campanhas, né? Trazer talvez gente que esteja trabalhando nas campanhas aí no cotidiano, nas cidades onde o PT está disputando campanhas mais fortes, enfim, vamos tentar aí falar sobre o conteúdo dessas campanhas e ir, de certa forma, analisando no quente essas eleições municipais, né? Vamos fazer campanha, mas também sem perder de vista aqui que é importante a gente acompanhar, não só nas cidades onde a gente mora e milita, mas também vamos tentar, ao longo dos próximos meses, construir um quadro nacional das eleições à medida que as campanhas estão em curso. Acho que era isso pelo programa de hoje, que a gente tinha planejado comentar aqui com vocês. Walter, não sei se você está acompanhando as perguntas, se tem alguma. Se quiser comentar mais alguma coisa, é isso. Sim, eu queria comentar rapidamente. Primeiro, foi muito divulgado nos últimos dias que há um certo número de coligações entre o PT e partidos claramente bolsonaristas, claramente de direita, vinculados ao governo Bolsonaro, à extrema-direita. Essas coligações são proibidas pela resolução aprovada pela direção nacional do partido. Vocês devem lembrar, com a convicção de Belfort Roxo, que a Natália leu aqui detalhadamente a resolução e mostra como a resolução não permite esse tipo de aliança. Ainda assim, ocorreram. E o que acontece? As eleições são feitas lá na cidade, são cidades, em geral, pequenas e médias. Não é feito recurso para a direção estadual ou não é feito recurso para a direção nacional, a informação não chegou e o resultado, por um lado, é que essas coligações não foram objeto de análise, na sua maioria. Mas, por outro lado, tem o fato de que Belfort Roxo, entre outros, abriu a porteira. Ou seja, se tornou admissível fazer isso. Então, é preciso, em especial as pessoas que reclamam dessas coalizões, reclamar, fazer recurso, exigir que o Diretório Nacional, mesmo a posteriori, anule essas coligações, mesmo que o preço seja não ter candidatura, mas é preciso lembrar sempre a causa do problema. A causa do problema é que há uma ambiguidade, não no papel, não no texto da resolução, mas na postura política real da direção, que no caso de Belfort Roxo, como todo mundo viu, deixou passar uma escandalosa coalizão com o bolsonarista para atender interesses locais,
tá certo? Locais que têm implicações nacionais. E aconteceu o óbvio. Se tivéssemos dado um sinal claro, no caso de Belfort Roxo, que isso funcionaria como um freio de arrumação em 90% desses casos. O cara já saberia, se ele queria fazer malandragem lá embaixo, que ia ter problema. Mas, né, se deixou passar um boi, acabou passando uma pequena boiada, né? Essa é a primeira coisa que eu queria comentar. A segunda coisa é reafirmar algo que eu disse antes. É impressionante e gravíssimo o número de cards, de materiais de divulgação de candidaturas que não usam nem a cor vermelha, nem a estrela do PT, nem o nome do PT. Eu não sei quantificar se isso é expressivo ou não, mas que exista, e que exista isso em dados importantes, com candidaturas de pessoas conhecidas, é muito grave. As pessoas têm que baixar uma regulamentação, todos os que estão envolvidos na produção de material de campanha, para dizer que o material de campanha de candidato do PT tem que ter o nome e a estrela do PT. Porque, veja, o que as pessoas imaginam? Que elas vão ter voto, que as pessoas não sabem que elas são do PT, que elas querem ter voto sendo do PT, mas escondendo que são do PT? Qual é a lógica política que se esconde por trás disso, né? O nome disso é oportunismo. Isso volta e meia ocorre nas eleições. É uma burrice, uma estupidez. E eu sempre lembro daquele marqueteiro de direita, porque ajudou na campanha do Paulo Maluf, gente que se vende para gente de direita, mas que ele, quando assumiu a campanha do Lula em 2002, foi um dos que defendeu que tinha que manter a cor vermelha, porque é a marca. É a marca. Não se esconde a marca, as características, isso inclui a estrela, a cor, o nome do partido. Terceira coisa que eu queria falar, rapidamente também, é informar aqui aos ouvintes do Antivírus que se encerrou ontem a reunião do Conselho Nacional de Associações Docentes do Andes. E esse conselho marcou a eleição do Sindicato Nacional Andes, ou seja, da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. A eleição vai ser no início de novembro. O primeiro dia vai ser dia 3 de novembro. Ela vai se estender por alguns dias, vai ser uma eleição tecnicamente complicada, porque por uma pequena diferença foi aprovado um sistema eleitoral que dificulta o voto. Agora, é muito importante que as pessoas que estão aqui acompanhando o Antivírus, que conheçam docentes que são ligados, militantes, filiados de associações, entrem em contato com essas pessoas e as mobilizem, porque a gente precisa muito ter um sindicato que realmente defenda os interesses e as necessidades dos trabalhadores em educação no ensino superior, certo? E, por fim, última coisa que eu queria comentar, a gente teve uma perda grande esses dias, grande mesmo, certo? No dia 29 de setembro, a Mafalda fez 56 anos, e no dia 30 de setembro, o Quino, que é o desenhista da Mafalda, o criador da Mafalda, morreu aos 88 anos de idade, certo? E, bom, uma larga vida, uma vida genial, absolutamente genial, não é alguém que teve comemorar e tem deixado a Mafalda, que continua aí iluminando com suas reflexões geniais a vida de todo mundo que é de esquerda nesse planeta. Viva o Quino, Mafalda. Só boa noite. Valeu, Walter. É isso. Então, gente, encerramos aqui mais um programa e na próxima quinta a gente retoma o Antivírus, com mais comentários sobre a conjuntura e as eleições municipais. Boa noite a todos e todas. Natália, eu vi que você colocou aqui uma questão do Marco Ventura. Ah, foi. Agora que eu vi isso. Eu não entendi exatamente qual é a questão que ele está fazendo. Você saberia? Não, eu acho que ele tá querendo dizer assim, os dados em relação ao PT são ruins, né? Assim, no geral, tem muito partido mais de direita do que de esquerda. E acho que ele está perguntando como é que transforma isso
numa força real, assim, para a gente ir para a disputa? Como é que a gente supera esses números? Eu estou entendendo que é essa pergunta. Mas veja bem, esses dados precisam ser colocados na série histórica. Ou seja, sempre nas eleições municipais, o número de candidaturas vinculadas a partidos de direita ultrapassava o número de candidaturas vinculadas a partido de esquerda. Então, se você tomar não só a fotografia, mas o filme, quer dizer, o que existe eles têm uma base a partir da qual eles coletam votos brutal. Nossa base é menor, o que significa que o nosso desempenho tem que ser muito maior para compensar essa base menor. Agora, olhando para o passado, isso já aconteceu várias vezes. Ou seja, mesmo com um número menor de candidaturas, o PT tem um desempenho maior. Mas qual é a condição de fazer isso? É nacionalizando a campanha, tendo uma linha política, disputando. Se a gente ficar média, a mediocridade, a gente vai se acertar. Nosso diferencial é exatamente eles têm um perfil diferenciado do deles. Se a gente não usar esse perfil diferenciado e marcar bastante, nacionalizar, se a gente se deixar ficar escondido, a gente vai ser sufocado por esse número expressivo que a Natália citou, que é um dado real. As pessoas que acompanham o assunto têm feito uma análise muito mais otimista que a nossa. É bom dizer, a gente está com uma análise que não é pessimista, mas que é uma análise muito realista, de que o quadro não é bom, que o quadro é complicado. E por isso mesmo a gente vem pedindo para dobrar a intensidade política. Tem pessoas que fazem análise de que o quadro não é tão ruim assim e que a gente melhorou muito em número de candidaturas em relação a 2016. Portanto, as coisas estariam melhores do que parecem. Espero que essas pessoas tenham razão, mas, na dúvida, prudentes vivit cum cura, stultus sine cura. Então, o negócio é campanha, muita campanha. Pois é, até porque lembrando que essa comparação com 2016, ela não é muito precisa, né? 2016 teve uma queda muito brutal no número de candidaturas em relação a 2012. Alguns casos chegou a cair a metade do número de candidaturas registradas, né? Então, foi o período que a gente foi para a eleição no meio do golpe. A presidenta Dilma o golpe se consolidou no meio da campanha eleitoral, né, dia 31 de agosto de 2016. Então, é um parâmetro meio complicado de usar, porque se você volta para 2012 e a gente está no mesmo patamar de 2012, tem muita mudança da conjuntura de lá para cá, né? Para a gente... É difícil utilizar esse parâmetro. Em tese, enfim, com o governo Bolsonaro aí, a gente tinha que estar num patamar de enfrentamento muito alto, né? Diferente do que a gente estava em 2012, quando a gente estava no governo e tal. Mas, enfim, essa é uma discussão também que vai seguir, né, nas próximas semanas e meses, a partir do que concretamente acontecer nas campanhas e depois nos resultados eleitorais. Então, acho que cumprimos aí nossa previsão de conteúdo para hoje. Podemos encerrar. Boa noite, Walter. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí no Facebook. Também quem vai assistir depois, que o programa fica gravado. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Um abraço.